Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a dentista Adriana Pinto. Adriana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, meu. Adriana, hoje a gente vê aí uma explosão do cigarro eletrônico e vem provocando aí a língua de vape, é isso? Essa língua de vape, na realidade, ela está ligada ao próprio nome do cigarro eletrônico, né? O que acontece? O cigarro eletrônico, muitas vezes, as pessoas, principalmente os jovens hoje em dia, acham que ele não é um cigarro, né? Porque ele tem um sabor, né? Ele tem o seu diferencial. Só que ele emite um vapor dentro da boca na hora que ele é sugado. E esse vapor causa a diminuição da saliva e do fluxo sanguíneo. O que acontece? Diminui o número de papilas gustativas. E as papilas são as que protegem a língua. Então, destruindo essas papilas, a língua vai ficar mais sensível. Dependendo da temperatura, né, um pouco mais quente, ou de um alimento com mais condimento que você comer, isso vai causar um ferimento na língua. E aí, a língua ficando sensível, o paciente, né, a pessoa acaba perdendo o paladar. Isso é a língua de vape. É uma preocupação isso hoje? As pessoas têm que ter essa atenção, porque ela pode se tornar uma coisa irreversível no futuro, né? Bom, no caso das papilas, o que eu tenho para te falar? Que a gente tem inúmeras, né, papilas, né, na língua e que elas são renovadas com frequência. Então, a cada 10 dias, há uma multiplicação celular, são renovadas. Só que se o uso contínuo do vape, né, ele for ininterrupto, o que acontece? Não dá tempo dessas papilas serem regeneradas. Então, não é só o paladar que é afetado, também é afetado o olfato devido a esse vapor, causa uma irritação nos olhos. Isso também chega no pulmão, porque aquece muito o pulmão, isso aí é pré-requisito para um câncer, sem contar que o paciente começa a sentir fadiga, porque ele tem falta de ar, ele pode diminuir o peso, porque dependendo da quantidade que ele está inalando por dia, ele vai perder o apetite. Então, isso influencia na saúde como um todo, não é só a boca, né? A pessoa fez uma cirurgia na boca, usou, tem problema? Bom, a gente sempre avisa que um pós-operatório deve ser evitado qualquer tipo de, até alimento muito quente, porque o quente dá vasodilatação e isso diminui, dificulta a cicatrização. Então, você imagina o vapor de um vape na boca. Isso pode, sim, se for feita uma cirurgia de implante, uma cirurgia de terceiro molar, dar complicações pós-cirúrgicas. E além da quantidade de nicotina que a pessoa tem ingerido, Com certeza, porque não é só o vapor, né? A gente está falando aqui do vapor, só que as toxinas, substâncias tóxicas que tem nesse vape é muito grande, né? E a pessoa entusiasma por causa do sabor, do cheiro, e acha que não faz tão mal, mas ela faz mais, prejudica mais que o cigarro convencional. Você falou do cigarro convencional. O cigarro convencional também tem aí o seu lado negativo, né? Sim. Tanto um como o outro, o vapor e a nicotina são prejudiciais. Qual que é o desafio aí, né? Que a gente tem a comunidade hoje em dia com esses jovens e também adultos que estão inalando sem saber muitas vezes o que esse vape pode te causar. Ele prejudica a saúde de uma forma geral, porque algumas pessoas são ansiosas e começam a utilizar achando que diminui a ansiedade, só que ele começa a não ter regras. E aí, de repente, se for fazer uma conversão, ele fumou, 3, 4 maços numa noite, mas que está num frasquinho, entendeu? Então, ele não tem consciência disso. Tanto o vape quanto o cigarro convencional, eles já traziam uma preocupação para essa questão da boca, dos dentes, dessa questão. Mas também tem a questão de todo o corpo, como você falou, né? É um conjunto, né? Sim. Por exemplo, na odontologia, né, especificamente, o vapor e a nicotina diminuem a salivação e o fluxo sanguíneo. O que isso pode acontecer na gengiva e nos dentes? A boca seca diminuiu a salivação, os dentes estão mais propensos a uma cárie. O que mais? A boca seca diminuiu o fluxo sanguíneo, a gengiva fica mais exposta às bactérias da boca. Então, se tem uma predisposição genética para ter doença periodontal, gengivite, vai aumentar a perda óssea. Então, acaba sendo um acelerador, né, de uma doença periodontal, às vezes que estava controlada. Só que ele acha que o cigarro eletrônico não faz tão mal quanto o convencional e acaba utilizando de uma forma indesejável, né? Para a saúde de uma forma geral, são todos os malefícios que o cigarro convencional causa, né?
que a gente sabe que ele é pré-cancerígeno, né? E hoje em dia a gente está falando dessa língua de vapor, que é o quê? Tem gente que fala, mas peraí, eu perdi o paladar, por quê? As consequências estão aí, né? O vapor que causa dentro da boca, essas papilas estão sendo destruídas, não estão dando tempo para elas serem renovadas, porque eles usam continuamente, né? Não é só final de semana agora, né? A gente vê um uso muito intenso. Nesse calor destrói tudo, né? Sim, a mucosa de uma forma geral. Aí a mucosa fica sensível, então qualquer tipo de alimento, um café um pouco mais quente, um chá um pouco mais quente, uma sopa, alguma coisa assim do dia a dia, a pessoa já percebe que incomoda, às vezes acaba causando até uma lesão na boca, às vezes pode ser uma bolha, porque onde não tem papila, a língua está desprotegida, entendeu? Então vai comer, por exemplo, uma salada com um pouquinho mais de vinagre, que é ácido, um sal, isso vai queimar a língua, porque ela não tem proteção, está desprotegida. Depois que acontece isso no consultório, tem como? Bom, isso aí já é por conta da natureza, né? A gente tem alguns artifícios, tem o laser que ajuda a estimular, né, essa cicatrização, mas o que é o ideal? O paciente ir diminuindo o consumo, de preferência parar. Não usar. Isso, porque as células se renovam com muita rapidez. Então, se ele parar ou diminuir, em um mês ele já vai perceber que vai melhorar isso, entendeu? E se a pessoa fizer uso contínuo, cada vez vai piorar mais. Cada vez vai piorar mais. E a preocupação é a seguinte, toda lesão, né, na boca que ela perdure por mais de 30 dias é preocupante, porque ela é pré-cancerígena, pode desenvolver um câncer. E todo machucadinho que você faz, às vezes, uma coisa é muito desagradável. Sim. Imagina uma situação dessa, né? Porque aí as papilas estão na língua toda, né? Está na bochecha, está no palato, no céu da boca, na garganta. Tem paciente que começa a tossir muito, não sabe por que está tossindo. Vai ver, está destruindo todas as células, não é só da língua, né? É de todo o trato esofágico aqui. Ou seja, todo o sistema de respiração é comprometido. Sim, muitos pacientes relatam também que o olfato não está como era antes, então está ligado ao vapor. Irritação nos olhos, porque, né, a hora que ele está soltando aquele vapor, isso aí está indo no rosto como um todo ali, né, e vai para o pulmão também, né, salientando novamente. Ou seja, melhor nem chegar perto, né? É, com certeza. Experimente, né? Porque a curiosidade, ainda mais dos jovens, é grande, né? Mas saiba, tenha consciência, na hora que você for usar, que ele tem os prejuízos dele para a saúde. E muitos prejuízos. Muitos, muitos. Adriana, eu queria muito agradecer a sua participação, esses esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, João. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a dentista Adriana Pinto.